Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Coutinho e nesse vídeo hoje eu vou falar sobre o poder das nossas palavras. Quem assistiu o último vídeo, eu deixei aí no finalzinho falando que esse poderia ser o tema do nosso próximo vídeo aqui no canal, porque realmente é um assunto muito importante, principalmente para a gente que está iniciando aí um novo ano, entender sobre o poder das nossas palavras. Como eu falei no último vídeo, se nós soltamos palavras de maldição, não tem como nós termos um ano bom. E muitas vezes a gente quer ter um novo ano, quer ter novas atitudes, mas sempre continua soltando as mesmas palavras, falando as mesmas coisas. Então, não tem como a gente ter um ano abençoado, não tem como nós sermos pessoas abençoadas se permanecemos dessa forma. E sobre esse assunto da palavra ter poder, da nossa palavra ter poder, eu separei alguns versículos para a gente conversar aqui nesse vídeo. O primeiro deles está em Provérbios 18, 21, que fala assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Então, Provérbios é um livro que nos traz tantos ensinamentos para a nossa vida e também ensinamentos em relação à nossa palavra. Não é um único versículo que tem em Provérbios falando sobre o poder da palavra, vou trazer outros aqui para vocês. E esse primeiro versículo é muito forte porque fala que as nossas palavras têm poder para trazer morte ou vida. O que a sua palavra tem trazido ultimamente? As palavras que você tem soltado aí, que você tem falado com as pessoas, elas estão trazendo vida ou morte para as pessoas. O segundo versículo que eu separei está em Provérbios também, 12, 18, que fala assim: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Quantas vezes nós não somos feridos por palavras, não é mesmo? Eu mesma tenho sido ferida por algumas palavras que falaram comigo, trouxeram muitas feridas para mim. E por conta de algumas dessas palavras, eu comecei até a reanalisar, a pensar, repensar sobre alguns sonhos que eu tenho na minha vida. E nesse início de ano, nesses dias, com Deus falando essas coisas comigo, trazendo essas informações para o meu coração, o Espírito Santo me tocando sobre isso, eu falei com Deus que eu não quero deixar de viver algum sonho por alguma palavra que eu fui ferida. Então, eu tenho pedido mesmo a Deus cura para o meu sentimento, cura para o meu coração, por conta dessas palavras que me feriram. Porque a gente às vezes solta alguma palavra no momento da raiva, às vezes em alguma discussão a gente acaba falando algo que fere o outro e sem perceber aquilo ali vai minando na pessoa. E quando nós estamos com o coração triste, quando nós estamos feridos, tudo passa a ser mais complicado. A gente passa a ter um outro olhar para a vida, sentimentos começam a surgir. Então, tem pessoas que, por conta de uma palavra, pode vir à tona um sentimento de depressão, pode ter algo nesse sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para as nossas palavras não ferir as pessoas. Porque eu posso falar por mim mesma, que eu sei o que é ser ferida por palavras. E essas palavras eu tenho relutado para tirá-las da minha cabeça. Eu tenho relutado para realmente ser curada, deixar que o Espírito Santo me cure dessas palavras que foram faladas ao meu respeito, que foram faladas a mim, que eu sei que não são verdades. E que eu não tenho que dar ouvido a elas. Mas quando você é ferido por uma palavra, quando você solta uma palavra que fere alguém, não tem como você voltar atrás. As palavras, desde o momento que nós falamos elas, que nós soltamos elas, não tem como nós pegarmos de volta. E aí aquela palavra ali fere alguém de uma forma que não tem como voltar atrás. E o próximo versículo que eu separei para falar aqui com vocês sobre o poder da nossa palavra está em Provérbios 12, 15, que fala assim: a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. E isso é a pura verdade. Como eu estava falando, eu fui ferida por muitas palavras, por muitas coisas que eu ouvi. E quando você recebe uma palavra de incentivo, isso dá um novo ânimo para a gente. E é tão importante ouvir mesmo palavras assim.
Então, se você está passando por alguma situação que você também, assim como eu, foi ferida por palavras, se você está passando por esse momento, por palavras que te feriram, te magoaram, que estão ecoando na sua mente, peça a Deus, ore mesmo, para que Deus tire essas palavras da sua cabeça. E peça também a Deus para colocar pessoas na sua vida que vão trazer palavras de incentivo para você, e não apenas palavras de maldição ou palavras de morte. E o próximo versículo também está em Provérbios, está no capítulo 10, versículo 11, e fala assim: as palavras do justo são fontes de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O que você tem sido através das suas palavras? Você tem sido uma pessoa justa ou uma pessoa perversa? Uma pessoa que tem soltado, tem falado coisas para as pessoas que a tenham machucado? Pare e analise esse momento. Analise não só também nas palavras que você tem falado com outras pessoas, mas nas palavras que você tem falado sobre a sua vida. Se você está falando palavras de sabedoria ou se você está falando palavras que são ruins, palavras que são de maldição. A nossa palavra ela tem poder não apenas no que nós falamos para o próximo, mas também sobre o que nós falamos de nós mesmos. Então, se a gente sempre fica falando palavras de maldição, palavras que não estão dando certo, que nunca vão dar certo, a gente sempre vai continuar da mesma forma. A gente vai sempre continuar falando para o nosso coração que nós estamos certos, que aquela palavra ela é realmente verdadeira e que nós somos aquela palavra. E isso não é verdade. Nós não podemos soltar palavras de maldição sobre a nossa vida. A gente precisa declarar, nós precisamos falar palavras de bênção sobre nós. Então, se você está passando por algum processo, declare, fale palavras de bênção sobre você. Assim como eu falei que através dessas palavras que eu fui ferida, eu tenho orado, tenho pedido a Deus para me curar dessas palavras, eu tenho declarado sobre mim palavras de bênção. Eu tenho declarado sobre a minha vida palavras que vão dar certo, palavras que realmente abençoam a minha vida. Porque se eu pegar essas palavras que eu fui ferida, essas coisas que eu ouvi em algum momento da vida, e continuar relutando, continuar batendo isso na minha cabeça e falando, nossa, realmente é isso mesmo, eu realmente não vou ser boa nisso, não vou ser boa naquilo, eu não vou conseguir isso. Eu realmente vou passar a acreditar nisso. E a nossa vida, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que nós vamos sim conseguir avançar. E nós temos que declarar palavras positivas. E o próximo versículo, na verdade, uma passagem bíblica que eu separei aqui para a gente continuar falando sobre esse assunto, sobre o poder da nossa língua, está em Mateus 12, 33 ao 37. Antes de ler ela com vocês, eu vou contextualizar um pouquinho, porque nesse momento, Jesus cura um cego e mudo que estava possuído por demônios, e depois dessa cura que ele realiza, os fariseus começam a falar que eles realizavam esses sinais através do Beuzebu, que era um príncipe dos demônios ali, que eles consideravam. Então, nessa passagem, acontece esse diálogo e Jesus fala isso principalmente com os fariseus. Então, nessa passagem fala assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras! Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de todas as palavras inúteis que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Então Jesus fala uma coisa que a gente tanto ouve falar, que a boca fala do que o coração está cheio. Não tem como a gente declarar palavras de bênçãos se no nosso coração nós estamos tristes, nós estamos amargurados com alguma palavra que nós ouvimos, alguma palavra que foi dita sobre nós. Então, por isso que eu falei que eu tenho pedido, tenho orado mesmo a Deus para tirar essas palavras, tirar essas coisas que eu ouvi de dentro do meu coração. Porque eu preciso, através da minha palavra, abençoar outras pessoas e me abençoar também. Não é porque eu fui ferida por uma palavra que eu preciso ferir outras pessoas.
E eu entendo também que as pessoas que nos ferem em alguns momentos da vida com alguma palavra, provavelmente elas foram feridas também. E às vezes elas não percebem isso, elas não percebem que elas precisam de uma cura também para que elas consigam parar de ferir outras pessoas através da palavra. Entende? Mas quando nós percebemos, quando o Espírito Santo ele traz esse esclarecimento para a gente, nós precisamos ser curados. Para aí sim nós não ferirmos outras pessoas através da nossa palavra. Porque o nosso coração precisa estar cheio de boas coisas. O nosso coração precisa ser bom para que a gente realmente consiga ajudar outras pessoas com as nossas palavras e também declarar palavras boas sobre a nossa vida. E um outro versículo que também está em Mateus, que fala sobre isso, de que a palavra vem do coração, é Mateus 15:18, que fala assim: mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Jesus aqui, ele está falando com os discípulos que não é o alimento que nos contamina, mas sim o que sai do nosso coração. Então, os judeus, eles tinham, né, ali na lei de Moisés, Deus passa para Moisés alguns alimentos impuros, que eram considerados impuros, que eles não poderiam comer, e Jesus vem quebrando isso. Então, Jesus fala com os discípulos que não é um alimento que vai entrar pela boca deles, que vai contaminar todo o corpo, mas sim o que vai sair do coração deles. Então, olha a importância de nós termos um coração limpo, de nós termos um coração bom para realmente conseguir tirar palavras boas de dentro de nós. Porque se o nosso coração ele está machucado, se o nosso coração ele está ferido com alguma coisa, vai ser impossível nós soltarmos palavras boas. Às vezes a gente até vai conseguir fingir para algumas pessoas que nós estamos bem, que nós não fomos feridos, mas por dentro o nosso coração vai estar ferido. Em algum momento às vezes da raiva, algum momento de uma discussão mais acalorada, você vai acabar ferindo outra pessoa porque o seu coração está ferido. Então, olha como tudo isso engloba e tudo isso tem relação ao que a gente precisa fazer. Não é apenas começar a colocar na nossa mente que nós precisamos falar palavras boas, mas nós precisamos, às vezes, entender onde está a ferida para a gente realmente conseguir declarar palavras boas para a nossa vida, para outras pessoas. Nós precisamos mesmo entender e pedir a Deus para nos curar, para tirar as feridas de dentro da nossa alma. E muitas pessoas acham que isso é bobeira, acham que essa questão de a palavra ter poder é mais um evangelho afirmativo ou é alguma coisa mesmo de superstição que algumas pessoas fazem de eu vou jogar palavras boas para o universo me devolver isso. E não, gente, não é pra gente soltar palavras boas aí para o universo, porque nós cristãos não acreditamos nisso, que o universo vai nos devolver algo. Mas a gente acredita na lei da semeadura, então o que a gente planta é o que a gente colhe. Se a gente planta palavras de maldição, se a gente planta palavras que ferem as pessoas, nós vamos colher isso. Não tem como eu falar palavras de maldição e esperar que a minha vida seja abençoada, porque o que nós plantamos, nós vamos colher, não é mesmo? E para a gente fechar o vídeo e entender realmente de fato como a palavra tem poder, em João tem 2 versículos que falam muito sobre isso, de quem realmente é a palavra. Então, João 1:1 fala assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí, no versículo 14, também de João 1, vem confirmando quem é a palavra. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, quem era a palavra aqui que João está falando? Era o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Então, olha quantas coisas, quantos milagres Jesus operou, e ele é a palavra. Jesus é a palavra viva, é a palavra que nos edifica. Então, como nós não vamos acreditar que a nossa palavra tem poder? Se Jesus era a palavra, né? Deus ali no início da criação de tudo, em Gênesis, a gente lê que Deus falava e as coisas aconteciam. Deus disse, haja luz e houve luz. Então olha como a palavra é poderosa. Deus vem nos mostrando desde ali de Gênesis, desde o início de tudo, nos contando sobre a criação, que a palavra tem poder sim.
Então, esse vídeo eu trouxe, o Espírito Santo me direcionou mesmo a falar sobre esse assunto, porque é muito importante. Se nós queremos um ano abençoado, nós estamos aí no início de 2026, e se nós queremos ter um ano abençoado, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Vamos declarar palavras de bênção sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Para quem é mãe, quem é pai, declare palavras de bênção sobre os seus filhos. Declare palavras de bênção sobre tudo o que você tem, sobre as pessoas que você conhece, as que estão à sua volta. Se você está passando na rua e encontra uma pessoa em situação de rua ou uma pessoa que tem algum vício, declare palavras de cura, declare palavras de libertação sobre essa pessoa. Libere palavras de bênçãos, libere palavras de cura, libere palavras de libertação. Às vezes você pode estar pensando, mas eu não tenho o dom de cura, eu não tenho o dom para orar e as pessoas acontecerem algo. Às vezes o que falta é você fazer. Você às vezes não sabe se tem esse dom ou não porque você nunca fez. Então, mesmo que você não tenha o dom, passe a declarar, passe a colocar as mãos mesmo sobre as coisas e falar, abençoar tudo que você tem, tudo que você precisa ali naquele momento. Então, declare palavras sobre pessoas que estão passando perto de você, declare palavras sobre a sua casa, declare palavras sobre a sua família. Declare palavras boas e também declare palavras boas para você. Sempre afirme palavras de bênção sobre a sua vida. Se você está passando por um momento difícil, declare que você vai passar por aquele momento, mas que lá no final você vai ter a sua vitória, tá? Então, esse vídeo é o que o Espírito Santo trouxe no meu coração sobre esse assunto que eu precisava gravar e precisava mostrar, que eu precisava conversar com vocês sobre isso. E não se esqueça, a sua palavra tem poder. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.